saindo da imobilidade. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Quem achou, foi rapidinho para achar. Abram para mim também, não desmarquem Hebreus, mas abram em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22. Nós vamos ler os dois textos. Abrir dois é mais difícil, né? Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, andemos, arrastemo-nos, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vos não fatigueis, desmaiando em vossa alma. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22, pulem aí. Já estava aberto aí direitinho. Diz assim: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. E o apóstolo Paulo diz: assim faço o quê? Corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Mais do que progredir, caminhar ou avançar no que diz respeito ao reino de Deus, o apóstolo nesses versículos pede para que a gente faça o quê? Corra. Essa correria dele é uma correria de ansiedade para fazer tudo correndo? Ele está falando de correr no sentido literal? Não. Ele está falando de corrida no sentido motivacional. Quer dizer que você tem que estar o tempo todo com o espírito ou com o desejo, não só de progredir ou de avançar no reino de Deus, mas com o desejo de correr, de chegar mais rápido. Quem corre é porque quer muito chegar, ou é porque quer muito alcançar. Correr é bom, caminhar talvez não seja o ideal. Agora, estar parado ou imobilizado em matéria de reino de Deus é altamente destrutivo. Ah, pastor, mas você começou exagerando muito. Quer que eu corra? Tá bom, você não precisa correr não. Talvez você só ande. Ah, mas eu também não ando no reino de Deus. Minha vida espiritual não anda, não avança, não progride. Eu estou parado. Em questão de reino de Deus, estar imobilizado ou imóvel é altamente destrutivo. Querem ver um exemplo interessante para a gente entender isso melhor? Lembra quando o povo saiu do Egito? Eles chegaram de frente do mar, eles estavam parados, imóveis diante de uma situação complicada, e atrás dele vinha o quê? O exército do faraó, não é isso, gente? Eles estavam imobilizados. Povo de Deus, em questão de imobilização. O que que Deus vira para esse povo e fala para Moisés falar? Diga ao povo que marchem. Diga ao povo que eles não podem ficar parados.
E naquele dia, quem ficasse parado e não marchasse, aconteceria o quê? Viria o Egito e destruiria. Povo de Deus que tende a ficar estacionado, imobilizado, parado, é um povo que está tendencioso à destruição. O que o Egito significava para Israel naquele momento? O passado. É estranho falar isso, mas parece que o nosso passado corre atrás de nós o tempo todo. E se você não caminhar, não crescer, não progredir, ele vai te englobar, ele vai te engolir. Se Israel fica paralisado, não progride, o passado dele, o Egito, englobaria todo o povo. Agora a ordem de Deus era direta: diga ao povo que marchem. Não era para ficar parado, era para continuar. Deus tinha um projeto e ele queria dar prosseguimento neste projeto. Ou eles continuavam ou morriam. No projeto que Deus determinou para a sua vida, o estado parado pode significar a morte. Se Deus determinou algo sobre você, te fez caminhar por algum tempo, e neste momento você está pensando em parar, toda a carga do seu passado pode vir e querer te engolir novamente. Em outras palavras, não podemos ficar parados. Se Deus iniciou um projeto na sua vida, e você encontra-se no momento de estacionamento, levante-se e marche, como fez aquele povo. Não fica parado. Tudo que tem vida para Deus cresce e se desenvolve. Sua vida espiritual tem vida? Tem, gente? Então ela precisa crescer e se desenvolver. Não tem como você chegar num tempo e falar assim: já cresci o suficiente, agora eu preciso parar de crescer. Se você se recusar a crescer espiritualmente, você tende a secar. Para a gente entender bem isso, eu quero usar um texto com alguns personagens específicos, para a gente entender se a nossa vida está estacionada ou se nós estamos progredindo. E o texto é justamente o texto da ressurreição de Jesus. Nós vamos abrir e ficar nesse texto do começo ao fim. Podem abrir para mim. João capítulo 20, a partir do versículo 1. Podem abrir, queridos. Todos acharam? Quem achou, vai em Lucas capítulo 24, versículo 9. Deixem os dois abertos. É o mesmo texto, só que com uma característica diferente. Fala que Maria Madalena e mais algumas, esse texto traz outras pessoas com ela, teve no túmulo e chegou lá, o túmulo estava vazio. E traz a passagem dela voltar e contar aos discípulos que o túmulo estava vazio. Agora João capítulo 20, versículo 1. Gente, Lucas 24, versículo 9, eu quero que a gente extraia o seguinte. Quando Maria foi ter com os discípulos, ela falou com os 11. Está isso aí no sua Bíblia? Lucas capítulo 24, versículo 9. Vamos para João capítulo 20, versículo 1. E agora nós vamos ficar nesse texto. Ele traz muito mais detalhe desse momento e o que aconteceu com os discípulos quando souberam que Jesus havia ressuscitado. Diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu.
pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto. Um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Só até aí. Ou só isso tudo. Meus queridos, esse texto de João, capítulo 20, ele traz muito mais detalhes sobre esse momento da informação. Obrigado, senhor. Sobre esse momento da informação que Jesus havia ressuscitado. Havia um ambiente, um clima de frustração entre os discípulos. Primeiro eles estavam escondidos, reunidos, temerosos. Tinham perdido o seu mestre. A Bíblia fala que eles ainda não tinham crido nas Escrituras, ou seja, eles não esperavam que Jesus fosse ressuscitar. E o texto traz em detalhes como é que foi esse leva a informação e reage à informação. O texto de João fala que Maria Madalena chegou, conversou com Pedro e outro discípulo que Jesus amava. Quem era, meus queridos? O outro discípulo que Jesus amava. O texto em João não diz. Só que muitos teólogos chegaram à conclusão que Jesus fala, ou que João está falando dele mesmo. Muitos acreditam que o outro discípulo, que não tem o nome citado aqui, era João. Mas isso é especulação, então nós vamos ficar com o discípulo sem nome. É interessante, gente, a Bíblia fala assim: o outro discípulo que Jesus amava. Tinha algum que Jesus não amava? Podia ser qualquer um dos 10, qualquer um. E na realidade isso não é tão relevante assim. Mas é interessante, gente, o que eu quero tirar desse texto nessa noite é a condição ou a reação de 4 personagens diferentes. Os 9 discípulos que ficaram, o discípulo que foi com Pedro, Pedro e Maria Madalena. Nós temos 4 personagens para estudar a reação nessa noite. E o primeiro deles é justamente dos 9 que ficaram para trás. Em Lucas 24, por isso que eu pedi para ler, fala que Maria anunciou todas estas coisas aos 11. Ou seja, ela anunciou para todos. Só que é interessante a gente observar que, apesar dela ter anunciado para os 11, apenas quantos conseguem se levantar, ter uma reação de levantar e de ir ver que Jesus tinha realmente ressuscitado? Apenas 2. 9 ficam. Para a gente entender melhor a situação, a gente tem que pensar no sentimento que os 11 estavam sentindo naquele momento. Frustração, decepção, tristeza, angústia, medo. E de repente, alguém traz uma boa nova maravilhosa. O túmulo está vazio. Agora pensa qual seria a reação correta dos 11. Qual seria, gente? Se levantar e ir. O meu Jesus não está lá. O meu Jesus
não está mais no sepulcro. E é interessante que só Pedro e João e o discípulo sem nome se levantam e se dispõem a ir. Era uma notícia assombrosa e maravilhosa ao mesmo tempo. Aqueles 11 haviam seguido a Jesus por tanto tempo, e porque num momento tão difícil, apenas 2 se dispõem a cumprir o propósito de Deus e se levantam e correm em direção a Jesus. Era mais seguro e mais cômodo para os 9 ficarem quietos e apenas aguardarem o retorno dos 2. Eles fizeram questão de se esconder porque havia uma perseguição aos discípulos. Você lembra do guarda das pessoas acusarem Pedro? Esse andava com Jesus e Pedro negar a Jesus 3 vezes. É porque eles não queriam prender só Jesus, queriam prender todos os perseguidores de Jesus. Então havia um medo, os 11 estavam escondidos. Agora 2 se levantam, saem do esconderijo e vão em direção a Jesus, e 9 ficam para trás, esperando a resposta. Isso é bastante comum entre o povo de Deus. Aguardar que outros façam o trabalho e que eu apenas receba o fruto deste trabalho. Pedro e o outro discípulo ouviu alguma coisa diferente do que os outros 9 ouviram? Não. Agora para eles era muito mais fácil só esperar. Nós, domingo após domingo, célula após célula, ano após ano, estamos aqui recebendo as mesmas coisas vindas de Deus. Agora, onde é que está o conforto e a comodidade? Em esperar que o reino de Deus venha até nós e deixar que alguns poucos trabalham e sirvam. Sabe por que os 9 ficaram? Que era mais seguro. E sabe o que acontece muitas vezes? A gente fica esperando outras pessoas fazerem aquilo que deveria ser uma responsabilidade nossa. Não fique imobilizado, esperando que os outros façam por você. Outro dia eu vi um irmão falar assim: ô pastor, eu queria muito que você fosse na minha casa, que eu tenho um familiar lá, que precisa muito aceitar Jesus, eu queria que você fosse lá para você pregar uma palavra para ele. Meu querido, você mesmo tem o poder e a autoridade de fazer isso, faça. Tem gente que fica a vida inteira esperando pessoas que parecem ser prodigiosas para cumprir missões que você mesmo foi designado para fazer. Hoje de manhã nós tivemos a reunião do louvor, não tivemos? É muito mais cômodo e mais confortável eu ficar sentado aqui, louvando e escutando eles cantarem. Agora, se Deus me chamou, e se você tem um chamado de Deus para isso, saia da comodidade, da imobilidade e faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Tem gente que fica anos e anos olhando as pessoas fazerem e não saem da estaca zero. Meus queridos, nós precisamos avançar. Nós precisamos correr. Nós precisamos progredir como servos de Deus. Saber ou entrar no túmulo em primeiro lugar, em segundo lugar, isso não fazia diferença nenhuma. O importante era ir até o túmulo, o sepulcro. O mais importante era que a notícia de Maria provocasse algo no coração dos discípulos. E é uma pena que apenas 2 tenham se disponibilizado. O que aconteceu mais tarde com Tomé? Todo mundo se lembra, né? Agora você imagina se Tomé tivesse se levantado e ido. A Bíblia fala que quando os 2 viram, eles viram e creram. Olha que frustração, que decepção que Tomé foi em não crer, só crer a hora que Jesus apareceu. Imagina se Tomé tivesse se disponibilizado e ido. Não teria passado a vergonha que passou. Saia da imobilidade. Não fique imobilizado esperando que os outros façam por você.
Se você ouviu a notícia, se levante e corra. O atleta que nós lemos lá no começo de Paulo, em Hebreus, recebe o prêmio correndo na pista. Você acha que quem fica na arquibancada assistindo recebe prêmio? Só recebe quem está lá embaixo correndo. E nós não podemos, em matéria de reino de Deus, nós não podemos ficar na arquibancada assistindo os outros fazer. É preciso que nós assumamos a nossa missão. Faça parte da história de Deus na vida de outras pessoas. Saia da audiência e faça. Saia da plateia e vá correr no estádio. Eu estava ouvindo um DVD que eu ganhei de um grande amigo meu e traz a história de o cantor lá, ele é argentino, eu acho. E ele fala um negócio interessante. Ele fala que ele tem, não sei se é 6 irmãos. E ele diz que os 6 irmãos, ele é um cantor muito famoso. Outros são pregadores, outros são missionários. E a família dele toda foi rendida a Jesus. E ele fala que milhares de pessoas já se renderam a Jesus através dos integrantes da família dele. Aí ele vai contar a história, diz que a mãe dele tinha câncer. E diz que determinado dia bateu um jovem pastor na porta da casa deles, um jovem rapaz, um evangelista, convidando a mulher para ir à igreja. Um convite. Diz que essa mulher foi, e ela foi curada do câncer. E a família se rendeu a Jesus, e depois daquele tempo, toda a família se rendeu a Jesus, e milhares de pessoas se achegavam a Jesus através da vida deles. Tudo isso porque um evangelista resolveu descer da arquibancada e correr no estádio. Quantas coisas você pode fazer correndo? E quantas coisas você pode deixar de fazer assistindo? Sabe qual que é a tristeza? Que eu creio que seja tristeza para Jesus. É a gente querer ser coadjuvante da nossa própria história. Passar a vida assistindo. Assuma a sua posição. Assuma a sua condição de servo de Deus. Escreva a história que Deus determinou para você. Não assista, não fique acomodado vendo os outros escreverem a sua história. Tome a direção da sua vida e corra em direção ao propósito de Deus. Não seja coadjuvante da sua própria história, porque Deus escreveu para você algo maravilhoso. Não fique assistindo. Os 9 ficaram, e apenas 2 foram. Efésios capítulo 4, versículo 11, não precisam abrir, eu vou ler. Só prestem atenção aqui em mim. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, e outros para apenas ouvintes. Não tem esse apenas ouvintes, viu gente? Você não está aberto aí? E ele mesmo concedeu uns para os apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Não dá no reino de Deus para ficar assistindo. Primeiro personagem então, os 9 acomodados. O segundo personagem, gente, é interessante, é o nosso personagem sem nome, que é o discípulo. João capítulo 20, versículo do 3 ao 5, diz assim: Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou.
Eu posso considerar esse discípulo como o apóstolo João, para não ficar falando aqui sem nome, sem nome? Vamos chamar ele de João. É interessante a motivação de João em atender ao chamado que ele tinha acabado de receber. Quer saber, um líder natural dos discípulos naquela época era o próprio Pedro. E Pedro assumiu essa condição de liderança quando ele se levantou e resolveu ir acudir o problema que estava acontecendo. Agora João resolve ir junto. Agora tem uma condição de João interessante. Se você resolve sair junto com uma pessoa para fazer algo importante, você tende a acompanhá-la. E o que aconteceu no metade do caminho aí? Certo, João olhou para Pedro e falou assim: ô, falou isso não, mas eu vou. Falou: ô, velho gordo, não anda nada. Eles saíram com o ímpeto de fazer a mesma coisa, mas na metade do caminho, João simplesmente passa à frente e deixa Pedro para trás. Deixa Pedro caminhando sozinho. Você sabe o que eu entendo disso aqui? Que João não ia deixar Pedro para trás à toa. É porque o coração dele estava pulsando para ver o que estava acontecendo. Ele tinha uma ansiedade no coração de chegar logo. Agora tem um detalhe interessante. A Bíblia fala no versículo 5. Vocês estão com João 20 aí? Quando ele chegou no sepulcro, ele diz assim: e abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia fez o quê? Agora eu fico pensando, correu desse tanto, para quê? Se a intenção deles era chegar no sepulcro, para que ele correu desse tanto e chegou lá e não teve coragem de entrar? Talvez ele tenha ficado receoso. Normalmente, diante de túmulos, a gente fica mesmo. Diante de sepulcros, talvez ele tenha ficado com medo, talvez ele tenha ficado assustado, temeroso, mas o mais importante é a gente notar que, hora que chegou na entrada para ele cumprir o propósito, ele simplesmente, lencou. Quantas vezes nós planejamos algo relativo ao reino de Deus, nos esforçamos por aquilo, corremos incessantemente e no meio do caminho, por um medo ou receio ou frustração com as pessoas, desistimos facilmente daquele projeto. Quantos projetos baseados no reino de Deus você já começou e parou no meio? Quanto tempo você já se esforçou para evangelizar uma pessoa, para falar de Jesus para ela, durante tanto tempo, e quando, em determinado momento do caminho, você simplesmente desistiu de fazer? Todo o esforço que foi desprendido para correr até ali, foi perdido, porque você simplesmente fez como João, resolveu parar. Quem já subiu escada com muito ímpeto e chegou no final da escada e não conseguiu falar? Quem já passou essa vergonha aqui? Eu passo direto. Ou seja, você sobe a escada rapidinho, porque você quer chegar logo, e a hora que você chega lá em cima, você vai conversar com a pessoa e simplesmente não vem. Aí você fala assim: peraí um pouquinho. Ou seja, o tempo que você ganhou lá atrás, serviu, sabe para quê? Para te passar vergonha lá em cima. Porque mostra que você é um despreparado fisicamente. Todo o esforço desprendido daquele homem foi desperdiçado na hora que ele chegou no ponto principal e resolveu não fazer. Quantos projetos magníficos da parte de Deus você lutou por certo tempo e depois desistiu? Quantas vezes você se esforçou para estar mais próximo de Deus, orou, foi mais à igreja, leu a Bíblia e hoje está fraco espiritualmente, sem forças para continuar? Meu querido, eu creio muito que Deus queira que nós retomamos o nosso caminho. Eu creio muito que Deus queira que nós retomemos o propósito dEle para as nossas vidas. É tempo de entrar no túmulo.
Ficou esquisito, né? Em outras palavras, é tempo de continuar o propósito para o qual Deus nos chamou. A Bíblia diz que o discípulo chegou e se abaixou e não entrou. Tem muita gente prostrada diante dos desígnios de Deus, sem coragem para continuar. Você sabe qual que é o recado de Deus para a sua vida hoje? Volte a andar. Entre. Termine aquilo que você se propôs a fazer. Se você começou a boa obra, Ele vai te dar força para você continuar. Sabe aquela pessoa que você insistiu anos para que ela aceitasse Jesus, e você em determinado momento já desistiu porque acha que não tem jeito? Você sabe o que Deus quer confirmar no seu coração hoje? Continue correndo, retome o projeto. Termine aquilo que você se propôs no seu coração a fazer. Não faça do seu esforço um esforço vazio. Trabalhe, caminhe, entre, finalize. Não desista. Primeira Coríntios capítulo 9, versículo 3, não precisam abrir, a gente já leu também. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vos não fatigueis, desmaiando em vossa alma. Sabe o que o apóstolo está falando? Olhe para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Olhe para Jesus e continue caminhando. Jesus não estava dentro do sepulcro, mas se estivesse naquele momento, você já imaginou o que o apóstolo tinha perdido? O que João tinha perdido naquele momento? De se encontrar com o Mestre, de cumprir uma missão. Meu querido, termine aquilo que você começou. Termine aquilo que você começou. Tem gente parado na porta, prestes a finalizar, e que não finaliza por bobeira, por medo, por receio. Termine. Sabe aquele projeto que você faz há anos, há muitos anos, dizendo assim: segunda-feira eu vou começar a ler todos os dias a Bíblia, segunda-feira eu vou começar a fazer oração, vou começar a jejuar. Projeto que nunca foi para frente. Meus queridos, é tempo de retomar os nossos projetos no reino de Deus. É tempo de entrarmos. É tempo de dar o último passo. É tempo de quebrar o medo e o receio. É tempo de continuar caminhando. Amém, queridos? O seu projeto é impossível de ser concretizado. Se for, melhor ainda, porque aí Deus vai trabalhar de maneira poderosa. O seu projeto dá para ser concretizado, e ele não é porque você está paralisado. Meu querido, o chamado do Senhor nessa noite para você é: caminhe, levante-se, entre, finalize aquilo que você começou. O terceiro personagem é interessante, que nós temos o apóstolo Pedro. João capítulo 20, versículo 4, vocês estão abertos aí ainda? Diz assim: ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Quem era o líder natural? Gente, Pedro não era mosca morta. Vocês lembram quando foram prender Jesus, o que ele fez? Tirou da espada e fez o quê? Mandou espadada na orelha do soldado. Vocês lembram disso? Pedro não era mosca morta de ficar para trás ou de ficar... Não, ele era de fazer mesmo. Ele era de ação. E agora ele se vê no momento onde ele pode exercer essa personalidade ou esse caráter de ação. E ele vai. Só que vai alguém com ele. Eu fico imaginando Pedro, a vontade que ele tinha de chegar até Jesus, de chegar no sepulcro, e ele simplesmente vai olhando o outro, abrindo distância, e ele vai ficando para trás. Eu fico imaginando, eu acho que assim, ele não fez de propósito. Eu acho que ele simplesmente não conseguiu correr do tanto que o outro corria. Talvez o outro era mais jovem, jogava uma bolinha de vez em quando, era mais jovial, mais preparado, e ele simplesmente não conseguiu acompanhar. Em outras palavras, Pedro foi vencido por ele mesmo. Eu imagino ele pensando, olhando o discípulo correr mais rápido que ele,
ele ficando para trás, certo, ele pensa assim: nossa, eu vou começar uma atividade física segunda-feira, que vai passar vergonha assim lá longe. E é interessante que muitas vezes nós começamos a ficar para trás no reino de Deus, porque nós temos certas limitações que nos impedem de continuar. Quantas vezes ficamos para trás, porque essas limitações acabam por fazer parte do nosso caráter, como se não tivéssemos nenhuma condição de fazer diferente. A conduta dela foi premiada naquele dia, ela foi a primeira a ver Jesus ressurreto. Não foram os 11 que andaram com Jesus, foi uma mulher. E você sabe por que foi uma mulher que não tem grande descrição nos evangelhos como serva de Deus, mas você sabe por que foi uma mulher a primeira a ver Jesus ressurreto? Porque ela estava onde Deus queria e precisava que ela estivesse. Aí Jesus foi real na vida dela. Jesus se materializou para ela. Jesus conversou com ela. Você crê que você está no local onde Deus gostaria que você estivesse nesse momento? Falando da sua vida espiritual, falando do seu crescimento como servo de Deus, você está no patamar que Deus queria que você estivesse. Você está no lugar onde Deus queria que você estivesse. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses capítulo 3, versículo 12. E vamos ficar de pé. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Todos acharam? Eu e meu sogro, nós não acordamos não, né, sogro? De falar esse versículo. Não mesmo, gente. Meu sogro começou a celebração falando desse versículo. Não tinha nada acertado, mas eu creio que é o que Deus queria que nós tivéssemos no nosso coração hoje. Diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas faço o quê? Fico estacionado esperando acontecer. Faço o quê? Prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e fazendo o quê? Avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Saia da imobilidade, saia do estacionamento, saia da condição de estaca zero e vamos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, Cristo Jesus. Não sejam os 9 que ficaram esperando. Não seja o discípulo que correu e no final não conseguiu concretizar. Não seja Pedro, cuja limitação impediu que ele chegasse no tempo que ele achou que deveria chegar. Mas seja Maria. Esteja pronto para fazer toda boa obra. Esteja no lugar onde Deus quer que você esteja. Esteja falando com quem Deus quer que você fale. Esteja fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Esteja disponível para ser usado pelo Senhor. Amém, igreja? Curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor Jesus, Pai, como homens, nós reconhecemos que somos falhos e com visão limitada em muitas ocasiões. Pai, a nossa visão é curta. Pai, o Senhor enxerga para nós coisas por demais maravilhosas. E a gente não consegue passar com o nosso olhar a partir do amanhã. Pai, o Senhor tem coisas tão especiais e tão maravilhosas para nós. E nós muitas vezes ficamos contentes, estamos contentados com poucas coisas que nos são dadas todos os dias. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha abrir a nossa visão nessa noite. Pai, o Senhor não nos escolheu para ficarmos assistindo
outros homens de Deus escreverem a nossa própria história. Pai, o Senhor nos designou para sermos atuantes na nossa própria história, para fazermos acontecer na nossa época. Pai, que nós não tenhamos a tristeza de morrer em determinado dia, sem ter construído nada nas nossas vidas. Pai, por isso nos tira da imobilidade essa noite. Pai, nos tira do estacionamento nessa noite. Pai, aqueles que estão travados aqui, que possam ser destravados em nome de Jesus. Pai, aqueles que estão acomodados, que possam sentir o chamar do Teu Espírito Santo. Pai, aqueles que estão limitados por uma condição, por medo, por receio, sejam libertos nessa noite em nome de Jesus. Pai, como igreja, nós queremos estar onde o Senhor quer que estejamos. Queremos ser usados poderosamente pelo Senhor. Queremos finalizar as obras que começamos. Pai, põe dentro de nós um fôlego novo. Pai, nos capacita a entrar, a dar mais um passo nessa noite. Pai, aqueles projetos que estão parados há tantos anos, que nós estamos à porta para finalizar. Pai, se nós estamos prostrados, nos levanta nessa noite. Pai, nos motiva nessa noite a continuar caminhando. Para você que já se sente sem fôlego, que seja te dado um novo fôlego de vida nessa noite, de vida espiritual, de unção para continuar. Pai, nós queremos continuar e progredir na obra do Senhor. Pai, que nós possamos esquecer das frustrações, do quanto as pessoas nos frustraram, das derrotas que tivemos. Pai, que nós possamos esquecer das coisas que ficaram para trás, possamos olhar para o Senhor nessa noite e prosseguir para o nosso alvo. Pai, se chegou nessa igreja nessa noite pessoas prostradas e imobilizadas, pessoas que estão amarradas a correntes, pessoas que estão presas, no nome de Jesus, como igreja, nós queremos orar nessa noite. Levante sua mão, meu querido. Aquele que está preso nessa noite, aquele que está preso, que está estacionado, nós ordenamos em nome de Jesus que todas as correntes sejam quebradas nesse momento. Se você tem estado estacionado, não tem progredido espiritualmente, se você está amarrado, se você não consegue se levantar, nós ordenamos em nome de Jesus que as cadeias caiam nessa noite. As pessoas que estão presas, que não conseguem avançar, que não conseguem amadurecer espiritualmente, nós ordenamos nessa noite, sejam libertas em nome de Jesus. Sejam libertas em nome de Jesus. Que as correntes caiam nessa noite e que nós sejamos vistos como uma igreja poderosa de pessoas que não assistem, mas que escrevem a sua própria história. E se nós formos encontrados nessas condições, Senhor, que as portas do inferno não resistam contra nós, que as nossas casas sejam oásis, sejam faróis, e que nós possamos cumprir o grande propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquele que está com os ombros pesados, não consegue caminhar, está encurvado, nós ordenamos nessa noite: endireite-se em nome de Jesus. Nós ordenamos a todo peso, saia em nome de Jesus. Nós ordenamos, ó Pai, a todo peso que está segurando esta pessoa, que este peso seja retirado em nome de Jesus. Que a partir de agora, ó Deus, nós tenhamos liberdade para correr, não para nos arrastar, não para caminhar, mas que nós possamos correr com liberdade, como pessoas libertas do Senhor. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. E quem concorda com essa oração, diga amém. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos.